Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Presidiado no semiaberto, assassinado em Afogados com 5 tiros de revólver. Usuário de drogas é morto a bala no bairro da Macaxeira. Um morto e outro ferido a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Pai e filha evangélicos assassinados a bala ao retornarem da igreja no bairro do Curado 2. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Olha, minha gente, de ontem para hoje em Pernambuco foram registrados 15 assassinatos, 15 pessoas foram mortas, 9 delas no interior e 6 no Grande Recife. E nesses 2 dias de 2024, nas últimas 48 horas, foram registrados 35 assassinatos. Pernambuco já começa quente com a violência. 35 pessoas foram assassinadas nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco. E os assaltos a ônibus continuam. Mais um assalto foi registrado que aconteceu ontem por volta das 2:30 da tarde. Um coletivo da empresa metropolitana fazia a linha Corado 4 foi assaltado na BR-101 no bairro do Jardim, São Paulo. Foram 2 elementos, estavam armados com facas peixeiras e roubaram os pertences dos passageiros. Um duplo assassinato, minha gente. José Francisco de Assis e Geisinaldo Lourenço Francisco, e ainda uma terceira pessoa, Vicente Rodrigues Alves Neto. Eles foram baleados na casa de um deles, onde estavam todos eles bebendo. Foi na Rua 2, no centro de Goiânia. Elementos em um carro Classic branco se aproximaram e abriram fogo contra as vítimas. Uma delas morreu no local. As 2 outras ficaram feridas, foram levadas para o hospital Belarmino Corrêa, lá em Goiânia, mas um dos rapazes não resistiu e faleceu. E o terceiro rapaz foi removido para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. A polícia investiga essa tentativa de triplo assassinato. 2 pessoas morreram. José Francisco e Geisinaldo, cujos corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Pelo menos até agora está descartada a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pois não levaram absolutamente nada das vítimas. Os corpos de José Francisco de Assis e Geisinaldo Lourenço Francisco foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Cleiton Antônio Cavalcante Luna, com 42 anos de idade, residente na Rua do Campo, no bairro do Sapucaia, em Olinda. Ele havia sido espancado brutalmente no dia 29 do mês passado, dezembro. Ano passado, ele havia sido muito machucado, vítima de um brutal espancamento que aconteceu na Rua Doutor Luiz Inácio de Andrade Lima, no conjunto Beira-Mar, no Jangaí Paulista. Elementos desconhecidos bateram bastante nele. Ele estava internado no Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Luiz Teixeira da Silva Neto, jovem com 18 anos de idade, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Ainda foi durante festa de Réveillon, isso mesmo, festa de Réveillon, virada de ano. Ele foi assassinado na madrugada de ontem, isso mesmo, vários disparos de arma de fogo. Isso aconteceu na Avenida Beira-Mar, no centro de Goiânia. Tem um suspeito, Senilson Soares Firmino Leite, 19 anos de idade, foi preso em flagrante porque houve muita correria. A correria foi grande, os tiros no meio da confusão lá, muita gente, muita correria, e de repente Luiz Teixeira da Silva Neto, jovem de 18 anos, acabou assassinado. E o suspeito, minha gente, Senilson Soares Firmino Leite, 19 anos de idade, ele alegou à polícia que atirou para se defender de alguns jovens. A confusão, a correria, o cara estava armado, não era policial, e aí abriu fogo. Ele estava com umas 3 pessoas com ele, 3 jovens, e aí armado no meio da multidão, sem ser policial, sem nada. Isso mesmo, 19 anos, estava armado, efetuou disparos, e aí
aí acabou com a vida de um outro jovem, Luiz Teixeira da Silva Neto, que tinha 18 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ainda bem que o suspeito Semilson Soares Firmino Leite, de 19 anos, foi preso e encaminhado à delegacia lá de Goiânia, onde foi autuado em flagrante. Um rapaz sem nenhuma documentação, rapaz de identidade desconhecida, foi assassinado com disparos de arma de fogo e também golpes de faca peixeira no sítio Monte Sombrio, zona rural da cidade de Bonito. Crime praticado por elementos desconhecidos. Antes de ontem, houve uma outra morte lá no mesmo local. Quer dizer, Goiânia está violento, né? Isso mesmo, na cidade de Bonito, aliás, Bonito está violento porque aconteceu um crime antes de ontem e de repente ontem este outro assassinato desse rapaz que não foi ainda identificado e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Veridiano da Silva Júnior, um homem com 44 anos de idade. Ele foi morto a golpes de faca, peixeira e também pedradas na travessa Pedro Ramalho da Silva, no centro de Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de José Veridiano da Silva Júnior, de 44 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lucas Pereira da Silva, jovem com 18 anos de idade, ele foi encontrado morto a tiros em terra do sítio Riachão, local de mata fechada no centro em Bonito. Olha aí, mais um crime na cidade de Bonito, e foi a mãe dele, minha gente, juntamente com a polícia, que reconheceu o cadáver do filho. Saiu à procura do corpo e até que achou. A informação é de que ele, Lucas Pereira da Silva, era acusado de cometer roubos lá na comunidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz identificado como Lucas Silva do Amaral, conhecido também como Boca de Flor, foi assassinado a pauladas na Avenida Rádio Clube, pertinho da antiga usina Caxangá, em Ribeirão, local de difícil acesso. Deixaram o corpo dele. O pessoal do Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para chegar até o local para retirar o corpo, que foi encaminhado ao IML, o corpo de Boca de Flor, Lucas Silva do Nascimento. O cadáver foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa local. João Clécio Barbosa da Silva, com 38 anos de idade, foi assassinado com golpes de foice em terras do sítio Lagoinha, na zona rural de Itaíba. O suspeito do crime, José Aloar Avelino da Silva, de 27 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia local, onde foi autuado. O corpo de João Clécio Barbosa Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lucas Severino da Silva, de 33 anos de idade, este foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho do Bar do Ed, localizado na Rua do Cinema, no centro de Paudalho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da delegacia local. Olha, minha gente, uma senhora de 47 anos de idade foi atropelada. É Edenilda Maria da Conceição, 47 anos. Ela foi atropelada antes de ontem na barragem do estado, na cidade de Cupira. Um veículo não identificado. Ela é Edenilda Maria da Conceição, 47 anos, foi socorrida no hospital local e depois removida para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. E haja acidentes fatais. Haja acidentes fatais. Um adolescente de 14 anos de idade morreu em acidente na Avenida Doutor Francisco Corrêa, em São Lourenço da Mata. Ele estaria surfando em um ônibus, aquela brincadeirinha de surfar em um ônibus, e aí estava ele e outros jovens. De repente ele desequilibrou, caiu e acabou morrendo na hora. O corpo do garoto de 14 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística.
Márcio Alexandre da Silva, 38 anos de idade, morreu em um acidente na zona rural de Petrolina. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Márcio Alexandre da Silva morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Valmécio Antônio Eufrásio, 32 anos de idade, morreu em um acidente de motocicleta na PS 620 na cidade de Trindade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Claudemir José de Barros, de 25 anos de idade, foi agredido com disparos de arma de fogo durante uma bebedeira nas proximidades da loja Top no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão do Guarapé, também pertinho da casa dele. Foram 2 homens em um carro não identificado que abriram ficha contra o rapaz. Ele inicialmente foi levado para a UPA do Engenho Velho, mas os criminosos, gente, foram lá tentar acabar com ele, efetuar o disparo de misericórdia, e daí ele teve que ser removido para o Hospital Dom Eder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Só que na roupa dele a polícia encontrou munições de arma de fogo, munições de revólver calibre 38. Esse material foi recolhido e encaminhado ao DHPP. Agora, por que estava com essas munições, né? Uma coisa muito estranha realmente. Kate Bruno Barbosa Lima, de 45 anos de idade, foi brutalmente espancado após discutir com a companheira. Discutiu com a companheira dele na Rua Nova Descoberta, lá em Nova Descoberta, zona norte do Recife. De repente, chegaram 3 elementos desconhecidos e meteram o cacete nele. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Discutindo com a mulher, chegaram os caras e quebraram ele no pau. Ele foi socorrido no Hospital Real Português, onde foi submetido à cirurgia, e a polícia está investigando o caso. Presidiário no semiaberto assassinado em Afogados com 5 disparos de arma de fogo. Givaldo Gomes da Silva, com 34 anos de idade, presidiário por tráfico, roubo e também por homicídio, foi assassinado com 5 disparos de arma de fogo na Rua General Carlos Lira, no bairro de Afogados. Ele morava na Rua Cedro Negro, que fica na Vila São Miguel, e foi morto também naquele bairro de Afogados por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de maconha e estava no regime semiaberto. O corpo dele, Givaldo Gomes da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O usuário de drogas é morto a tiros no bairro da Macaxeira. Edivaldo Silva de Lima, com 33 anos de idade, residente na Rua Manuel Lisboa de Moura, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Ele foi assassinado ontem por volta das 10 horas da noite com vários disparos de arma de fogo naquela rua, Rua Manuel Lisboa de Moura, no bairro da Macaxeira, por elementos desconhecidos. A única informação apurada pela polícia é de que ele seria usuário de drogas. O corpo de Edivaldo Silva de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a polícia continua investigando as mortes que vêm ocorrendo na zona sul do Recife. Vocês lembram de 2 rapazes que foram mortos a bala no bairro do Pina? Ítalo Ferreira da Silva, de 25 anos, isso, e Gabriel Michel Ferreira, de 21 anos de idade. Eles foram baleados e mortos, e 3 outras pessoas, inclusive 2 adolescentes, ficaram feridos. E a polícia segue investigando esse caso. Também está sendo investigada a morte de Alexandro Paulo de Santana, 49 anos de idade. Ele morava no Alto José Idalino, no Brejo da Guabiraba, zona norte do Recife, e foi assassinado a bala em frente à residência da mãe dele, lá mesmo no Alto. 2 homens desconhecidos se aproximaram, os caras estavam encapuzados, chegaram em um carro preto e efetuaram disparos, mataram o rapaz, Alexandro Paulo de Santana, que tinha 49 anos de idade. No bairro da Iputinga, a polícia está investigando a morte de Emerson Pereira da Silva, que tinha 28 anos de idade. Emerson morava na Rua Sampaio, lá na Iputinga, e foi assassinado com disparos de arma de fogo, cerca de 7 tiros, na Rua Chapada, comunidade do Detran, lá mesmo na Iputinga. Um elemento que ficou na calçada, lá perto da casa dele, esperando por ele. Já sabia que ele ia chegar, e daí quando ele chegou, acabou sendo assassinado. Emerson Pereira da Silva tombou sem vida perto
pertinho da residência dele. A polícia segue investigando o caso. Um morto e outro ferido a bala no Cabo de Santo Agostinho. Natanael Antônio de Souza Filho, rapaz com 25 anos, e Alain Vitor Ramos de Lima, 21 anos, eles foram baleados na Avenida Laura Cavalcante, bem em frente à loja, uma loja de cosméticos que fica em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Houve uma confusão lá, muita correria, e aí a bala comeu no centro. Natanael Antônio de Souza Filho morreu na hora, ele tombou sem vida na hora. Já o outro rapaz, Alain Vitor, ficou ferido, foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Gaibu, de onde foi removido para o Hospital da Restauração. E atenção! Pai e filha evangélicos assassinados a bala ao retornarem da igreja no bairro do Curado 2. O senhor Adilson Ferreira de Lima, com 61 anos de idade, evangélico, e a filha dele também evangélica, Bruna Vitória da Silva Ferreira, 19 anos, residentes na Vila do Tipe, no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. Eles foram assassinados a bala ontem por volta das 8 horas da noite. Morreram à margem da BR-408, lá no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. A esposa do idoso e mãe da jovem, ela estava voltando da igreja, se aproximando de casa, quando viu o marido e a filha assassinados a bala. Muito triste, comoveu muito a comunidade lá do Curado 2. Os corpos do senhor Adilson Ferreira de Lima e da filha Bruna Vitória foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHBP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.